Vamos falar agora das limitações desse modelo. Parece um modelo muito mágico. Dado esses valores, qual o target de volatilidade eu quero? Eu quero um target de volatilidade de 6%. Vou rodar aqui e vou achar qual proporção ótima eu teria. Ou seja, dada essa volatilidade que eu quero, a minha volatilidade máxima é 6%. Então, eu vou buscar o máximo retorno esperado. Então, a volatilidade está fixada, eu vou buscar o máximo retorno esperado. Então, se eu botar essa proporção, eu vou atender, eu vou ter um portfólio ótimo com esse problema. Então, mas aí, vamos começar a falar das limitações, porque ele não é tão mágico assim. E a resposta disso está por causa dos parâmetros. A gente já viu várias vezes no curso de risco, nesse curso também, que esses parâmetros não são constantes. A volatilidade não é constante, a correlação não é constante, o retorno esperado não é nem um pouco fácil de calcular. Então, não são parâmetros tão precisos para você cravar uma resposta precisa. Tem muito erro nesses parâmetros. Eu acho que a volatilidade você consegue até estimar com um certo grau de precisão. Tem modelos para estimar a volatilidade, você consegue estimar com um grau de precisão. A matriz de correlação também. Você ainda consegue, em alguns graus de precisão, estimar a correlação dos ativos. É claro que vai ter algumas incertezas. Por exemplo, em crises, normalmente essas correlações vão estar superestimadas. Ou seja, em crises as correlações aumentam muito, como a gente viu. Então, em momentos mais calmos, a correlação pode estar baixa demais. Então, você pode achar que está mais diversificado do que está. Então, tem um erro na volatilidade e tem um erro também na matriz de correlação. Mas também tem um erro grande no valor esperado, no retorno esperado. Como é que você vai estimar o retorno esperado? Normalmente em livro acadêmico faz usando a média passada. Pega lá os dados, os retornos diários ou os retornos anuais e a estimativa vai ser o retorno passado. Você concorda que realmente não é uma boa estimativa isso? Imagina se fosse tão fácil você estimar o retorno futuro simplesmente com o retorno passado. Estaria todo estatístico milionário, né? Só pegar lá, nem estatístico, qualquer um, é só pegar as ações que teve maior retorno e investir nelas e é sempre ganhar dinheiro. Então isso aí, estimar o retorno esperado de uma ação como a média, eu acho que é um erro muito grande. Então você pode ficar brincando com esses valores, você pode criar o seu exemplo com mais ativos, botando restrição, você tem um portfólio de ação, você tem a volatilidade, a correlação, o retorno esperado, que a gente vai falar um pouco daí que tem algum problema, mas tenta mudar um pouco os valores para você ver quanto diferente vai estar esse portfólio. Muda aqui a correlação e aperta, vou dar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui está com 16%. Então vamos supor que eu mudo a minha estimativa da bolsa para 10% de retorno esperado e aqui do imobiliário vai para 9%. Então uma pequena mudança, mudei de 7 para 9, de 12 para 10. Então quando eu dou aqui o run solver, nota que ele vai gerar um portfólio totalmente diferente. Mudou um pouquinho, duas estimativas, a matriz de correlação ficou igual, a volatilidade ficou igual e gerou um portfólio totalmente diferente. Então isso que você tem que entender, assim, não é um portfólio ótimo estável. Pode mudar uma coisinha no valor esperado, na volatilidade, na matriz de correlação, vai mudar totalmente essa sugestão de portfólio. Então no próximo vídeo eu vou falar, para fechar esse assunto, vou falar normalmente como eu uso, quando eu quero fazer uma estimativa mais para o lado fundamentalista. Claro que eu não vou entrar em modelos para prever o valor estimado, mas com uma estimativa assim, de essa alocação macro, como é que eu faço essa estimativa de retorno esperado, e vou sugerir assim, como é que eu acho que você deve usar esse modelo.